Olá, sexto ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Débora e hoje teremos mais uma aula de ciências. Na última aula a gente falou sobre o microscópio óptico composto. Eu estava lá no laboratório, a gente viu todas as partes de um microscópio, a gente viu onde ficam as lentes, a gente viu que o microscópio tem mais de uma lente e a gente comprovou a passagem de luz pelo esse microscópio. E hoje a gente vai ver um outro tipo de microscópio para finalizar finalmente o capítulo 4 do nosso livro 1. Então eu preciso que para que vocês acompanhem essa aula, vocês abram comigo na página 73 do nosso livro. E olhem aqui que microscópio diferente que a gente tem aqui. Esse aqui é um microscópio chamado microscópio eletrônico. Existem estruturas que são muito pequenininhas e elas não interagem com os raios luminosos. Não tem como nós visualizarmos elas no microscópio óptico, aquele que a gente viu lá no laboratório. Então, não adianta a gente ter modelos daqueles mais avançados em tecnologia. Eles não vão aumentar de forma que a gente consiga ver organelas. Essas organelas são tão pequenininhas que elas não podem ser visualizadas nesse microscópio. Então, aqui no nosso livro fala que essas estruturas são menores que 0,002 milímetros. E é então esse microscópio eletrônico que pode nos permitir visualizar essas estruturas tão minúsculas, tá bom? Então, é ele que vai formar esse tipo de estrutura e ele está acoplado, então ele fica ligado a um computador para receber essas imagens. Não é a gente que vai colocar os nossos olhos lá igual a gente faz no microscópio óptico, tá? Então sempre acoplado aqui a computadores que recebem essas imagens e a gente vê as imagens através das telas do computador. Vamos virar a página aqui para a página 74 para a gente ver algumas imagens aqui. Foi em 1931 que se desenvolveu o primeiro microscópio eletrônico e desde então a tecnologia tem avançado e a gente tem obtido imagens cada vez mais nítidas e tem permitido a gente observar estruturas cada vez mais microscópicas dentro da célula de maneira cada vez melhor. A gente sabe que a tecnologia avança e nos permite coisas cada vez mais incríveis. E por que ele chama eletrônico? Porque nesse microscópio o que permite ver é um feixe de elétrons que vai atravessar a amostra. E que é esse negócio feixe de elétrons? Aqui nós temos um quadrinho. Lembra dos quadrinhos azuis que nos explicam coisas que a gente geralmente não sabe o que é? Os elétrons são as partículas que constituem o átomo. E o átomo é a unidade básica da matéria. Então, não é aquele feixe de luz que atravessa. O que vai atravessar a matéria, né, o que a gente quer observar, vai ser um feixe de elétrons. E a gente vai ter dois tipos de microscópios eletrônicos. O primeiro, vamos primeiro falar desse, é o microscópio eletrônico de transmissão. Ele tem esse nome grandão, microscópio eletrônico de transmissão. E daí ele abrevia aqui, ó, MET. Não é muito boa essa abreviação, né? MET, microscópio eletrônico de transmissão. Como os elétrons têm que atravessar a amostra, os cortes precisam ser ultra finos. E como que vai visualizar isso? Ó, aqui traz uma comparação para a gente. Olha, aqui a gente está visualizando várias células do sangue,
as hemácias e uma célula branca, um glóbulo branco bem no meio, mas essa primeira aqui, o número 1, é no microscópio óptico, aquele que a gente viu lá no laboratório na última aula. Já aqui o número 2 é no microscópio eletrônico. É em preto e branco, olha lá. Mas a gente consegue ver dentro da célula. Ó, dessa célula aqui grandona do meio, dá para ver lá dentro da célula. E aqui no número 3, no computador, eles coloriram artificialmente, tá bom? Então, aqui na número 1, lembra que a gente conversou? Que usa corantes. Na número 2, vem preto e branco, porque é no computador. Na número 3, eles coloriram artificialmente. Então, esse aqui é o microscópio eletrônico de transmissão, tá bom? Mas tem um segundo tipo de microscópio eletrônico, que eles chamam microscópio eletrônico de varredura. Ele chama de varredura porque os elétrons eles não vão atravessar a amostra, eles vão varrer a superfície, como se fizesse a topografia da amostra. Então, ele vai fazer a estrutura 3D da amostra. A gente vai saber como que é a superfície da célula. E olha só aqui na página 75 como que é a superfície dessa mesma célula. Gente, você imaginava que a superfície dessa célula era assim? Eu, particularmente, jamais ia imaginar que a superfície da célula era assim. Geralmente, eu imaginava uma superfície de célula redondinha, igual uma bola, né? E olha quantas voltinhas que tem na superfície da célula. É o mesmo tipo de célula. E olha que incrível que ela é. Então, a gente vê a superfície da célula e não dentro. Aqui a gente está vendo dentro da célula e aqui a superfície da célula. Então, quando desenvolveu esse microscópio eletrônico de varredura, então MEV, isso propiciou que no meio científico tivesse uma revolução. Gente, foi muito importante para estudar os seres vivos, estudar as suas células, estudar os átomos, estudarem bactérias, estudarem inclusive os vírus, entenderem como que os vírus eram. Inclusive, hoje a gente, né, tá em casa por causa de um vírus, o Covid-19. E a gente tem visto aí na internet um monte de imagem do vírus. Como que a gente sabe como é o vírus? Por causa de um microscópio de varredura, a gente pode saber como que é a imagem do vírus, a superfície do vírus. E aqui, gente, nós temos um para ir além, que fala da fotomicrografia, um jeito novo de fotografar. Porque a gente pode misturar a arte e a ciência. Não é porque é ciência que não pode ter arte. E não é porque é arte que não pode ter ciência. A gente já conversou lá no começo do ano que a ciência ela faz parte da nossa vida. Olhar o mundo ao redor, fazer perguntas e tentar respondê-las. E a ciência ela pode ser bonita. E na arte a gente tem a parte da fotografia e a gente pode fotografar células, fotografar seres vivos. E aqui ele fala sobre essa técnica de fotografar células microscópicas, seres microscópicos. Então, ele fala sobre a microscopia da arte. Então, é uma exposição que fica lá em Uberlândia, em Minas Gerais, e que virou notícia, porque essa cientista, né, Maria Inês Machado, ela mostrou que através da fotografia de coisas microscópicas, de detalhes pequenininhos da estrutura, era possível mostrar obras de artes.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui de ver esse microscópio. Nós não temos acesso a um microscópio desse, porque realmente é muito caro um microscópio desse, tá bom, gente? Nós finalizamos esse capítulo, então eu peço que nessa aula vocês façam o explore os seus conhecimentos. Temos aqui 6 perguntas apenas, e na próxima aula online nós vamos entrar para corrigir esses exercícios e daí a gente vai começar então o nosso capítulo 5 para falar sobre vida celular. Então, a gente vai começar falando sobre as células, a gente vai entender o que são as células, como são as células atuais, entender o que é uma bactéria, por que elas podem causar doenças, entender quais são as partes básicas de uma célula, diferenciar uma célula de um animal, de uma célula de um vegetal, entender que as células dos animais não são todas iguais, que elas têm tamanhos, estruturas, formas diferentes, porque agora que a gente está falando de microscópio, nós descobrimos o mundo das células. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo tão incrível que é o mundo das células. Vejo vocês em breve, pessoal. Até mais! Usem bem esse período da aula para fazerem os exercícios. Tchau, tchau!